Nosso convidado de hoje é o ator e diretor teatral Cássio Escapim, 35 anos de uma carreira bem-sucedida em palcos e telas. A entrevista será conduzida por Érica Montanheiro, colega do Cássio em vários trabalhos no teatro. Conheço o Cássio desde 2011, a gente se conheceu no Libertino, né? Peça com direção do Jô Soares. E aí a gente foi amor à primeira vista, a gente grudou e não se largou mais. E já fez outros espetáculos juntos, né? Histeria, o 16 de janeiro. E temos um projeto para o ano que vem juntos também, e somos amigos, enfim, a gente vai na casa um do outro, liga. A gente criou realmente uma duplinha boa aí, de vida. Temos também o ator Eduardo Silva, o Mongô do histórico Castelo Rá-Tim-Bum, programa em que ele foi parceiro do Cássio Escapim. Ficou mais próximo no Castelo, óbvio. Né? O Castelo Rá-Tim-Bum, a gente gravou direto juntos. E aí a gente vai sempre ver peças um do outro, ele sempre vai ver meus espetáculos, ver peças dele, quase que ele me dirige numa peça. E a gente tem muito carinho, assim. São muitos espetáculos que estão em cartaz, né? Mas as poucas vezes que eu posso ver peças, eu procuro ver peças do Cássio. E ele também vai ver as minhas. Eu gosto muito dele. Cássio Escapim. Eduardo, Érica, Cássio, obrigado pela presença de vocês. Cássio, eu quero já começar te perguntando uma coisa. É verdade que quando você era pequeno, você imitava os personagens da televisão? Isso já era um indício do ator, né? É mais do que imitava, eu contracenava junto. Então, sei lá, eu tinha Perdido nos Espaços, né? Então eu tinha um personagem no Perdido nos Espaços. Ele fazia, quando estava na nave, estava em perigo. Tinha um personagem na Feiticeira. Eu fiz todas as séries americanas que vocês podem imaginar. Eu participei, Família do Remy, Os Monkeys, todas as séries eu participava. I Love Lucy. I Love Lucy. Entregou demais. Vou começar com um assunto que a gente já falou bastante sobre isso. Então, teve um tempo que tinha educação artística na escola, né? Tinha aulas de educação artística. Então, queria que você falasse um pouco pra gente o que você acha, se a arte é importante no processo de formação de uma criança. Eu tive aula de educação artística, antigamente era o ginásio, né? Quando chegou na quinta série, no primário, a gente não tinha aula de educação artística. Quando entrei para a quinta série, tinha umas matérias separadas. E eu tive uma pessoa importantíssima na minha vida, que foi a dona Maria Helena. Era uma professora espetacular que ela estimulava profundamente que os alunos tivessem um contato com a arte, né? E é fundamental para a criação de uma pessoa, para a criação de um ser humano, nesta fase de formação, que a criança tenha contato com a arte, né? Eu também fui fazer muito teatro em função da Maria Helena, eu devo a ela. Ela fazia, imagina, isso era o quê? 75. Ela era uma doida, ela era uma mulher linda, uma negra, que ela usava um aplique, uma trança, uma saia de patchwork. Eu lembro, ela tinha um carro que era um SP2 mostarda. Ela era super vanguarda, assim, e ela dava Morte e Vida Severina pra gente, na sala de aula, na quinta série. A primeira vez que eu fui me aproximar de uma peça de teatro profissional, eu acho que eu tinha aí 11 anos, estava tendo seleção para os Saltimbancos no Teatro FAAP. E ela catou o jornal e falou, vai lá fazer. Aí eu fui e saí correndo. Eu medrei porque eu não tinha vitrola e eu não sabia as músicas. E eu cheguei, todos sabiam as músicas. E eu não sabia nenhuma música. Aí eu medrei, saí correndo e fui embora, não fiz o teste. Era a direção do Silnei Siqueira nessa montagem, ó.
muito tempo. Essa escola que você estudou era escola pública? Escola pública? Eu também. Isso era uma Eu maravilha. estudei numa escola pública que tinha educação artística também. No Caetano de Campos tinha educação artística. Mas eu não fiz curso de teatro. Você fez 2? Não bastando um, você fez 2. Você fez o Célia Helena e EAD, Escola de Dramática. Isso tudo era vontade excessiva? Isso tudo era vontade. Não bastava uma, precisava fazer 2? Não bastava uma, precisava ser 2. Eu fui para o Célia Helena, eu tinha 16 anos, assim. Eu estava terminando o ginásio, terminando o colegial, por aí, 15, 16 anos. E a Célia não tinha como foco principal a formação do profissional. Não era isso que interessava a Célia, né? O que interessava a Célia era a formação do cidadão, né? Primeiro, ela fazia a gente ter um olhar de entendimento do ser humano, aprender como que é. Eu sempre brincava uma coisa, como que era vestir o sapato alheio, né? Como que é enxergar a pessoa do outro ponto de vista, né? E isso é um diferencial, porque não te foca na profissão para ser um profissional, mas te abre o universo para pensar que esta profissão é muito mais do que só um ganha-pão. É nosso ganha-pão, sim, mas ela é mais do que isso. Ela serve para um entendimento muito maior de humanidade, né? Eu devo isso à Célia. Se você não entende o outro, você não vai fazer o outro bem feito. Você não vai fazer o outro bem feito. E aí você resolveu fazer EAD depois? Aí eu resolvi fazer EAD. Aí comecei na pilha, assim, de querer ser profissional, né? A Célia brigou comigo, ela me chamou de laranja podre. E uma laranja, porque eu ficava pilhando todo mundo, porque eu não queria ir sozinho. Eu ficava pilhando todo mundo para ir para EAD. Pilhando todo mundo para ir para EAD, fazer teste junto. A Célia era uma mulher linda, era uma atriz carismática, genial, mas quando ela virava no Giraia, ela virava no Giraia. Ela virava uma coisa, aquela mulher ficava um monstro. Uma colega sua do tempo da EAD gravou uma mensagem para você. O que será que ela vai dizer sobre você, hein? E Cássio, a gente não se livra um do outro nessa vida, né? Graças a Deus. Cássio, você foi dos grandes talentos da minha sala, dos que me fez ver que eu estava no lugar certo quando eu entrei na EAD. Eu me identifiquei com você imediatamente, acho que a gente se identificou. Amo tua inteligência. Sem a gente nunca ter transado, tá? Amo teu corpo. Bicho, tua inteligência física, como ator mesmo, assim, porque nós atores temos que falar do nosso corpo, porque a gente fala com ele através dele. Seu corpo é demais. E o que a gente mais identificou, que eu ainda quero brincar disso com você, é no humor. Cássio, a gente junto é muito engraçado. Você é muito engraçado. Eu sinto muito, Cássio. Você se lembra que nós dois fomos chamados para fazer a aula inaugural da EAD. Eu acho que foi excelente panorama que a gente deu para os alunos daquele ano, porque eu falava A, você falava B. Eu falava branco, você falava preto. A gente falou tudo oposto. E o que foi muito legal para uma aula inaugural para atores, que uma carreira pode ser de muitos jeitos. Porque você veja, nós dois, nós somos bem-sucedidos, deu certo a nossa carreira, a gente vive disso. E eu acho uma coisa, você acha outra. Impressionante, nós temos que conversar isso um dia, hein, Cássio? Valeu, parabéns, quero mais. Marisa. Adoro, Marisa. A gente, no primeiro ano da EAD, a gente se meteu com o Miroel Silveira, que era da ECA, que era da escola, que era da ECA. O Miroel Silveira tinha uma sala na EAD e às vezes a gente se cruzava à noite. E o Miroel convidou a gente para fazer um espetáculo no Café Piu Piu, que chamava Una Serata al Sugo. Essa peça tinha 2 tempos. A primeira era uma comédia dell'arte e depois a Marisa fazia um personagem, um anarquista, num outro texto, no segundo, e ela vinha com uma peruca vagabunda, horrorosa, uma saia verde horrorosa. Era tão desgraçado tudo que a gente fazia. Era tão ruim, mas a gente se divertia, a gente fazia num bar
que o Café Teatro Piu Piu era um palco, aí parava o pessoal manguaçando, a gente fazia uma comédia de arte e uma peça sobre anarquismo. Era uma coisa, assim, absurda. Eu acho que eu me identifico muito com a Marisa mesmo. A gente fez um espetáculo depois, muito tempo depois, que foi Palmas para o Seu Diretor, dirigido pela Marília Pêra, né? Foi uma outra experiência que a gente teve. Eu amo a Marisa, é uma pessoa, uma atriz maravilhosa, genial e muito orgulho de ter sido parceiro dela da Escola de Arte Dramática. Ô Cássio, agora me diga uma coisa, e a Itália? O que você foi fazer na Itália? Então, na Itália, primeiro ano de Escola de Arte Dramática. Eu tinha entrado na escola e apareceu na escola uma companhia de teatro chamada Teatro degli Audati, de uma companhia pequena de uma cidade do sul da Itália chamada Taranto, e eles deram um curso, eles deram um workshop de clown na Escola de Arte Dramática. Eu fiz o workshop de clown, foi super super legal no workshop, eles adoraram o trabalho. Acabou, foram embora. Depois de um tempo, eles voltaram para a escola, iam dar um outro workshop de clown de comédia dell'arte, foi onde conheci isso, e me convidaram trouxeram um espetáculo. Como eu tinha um trabalho de corpo muito bacana, assim, muito bacana porque eu me dedicava para fazer. Aí eles trouxeram um espetáculo chamado Pinóquio, que era uma versão do Pinóquio, do Carlo Collodi, porque estava completando 100 anos do Collodi. Ia ter um espetáculo, uma mostra no Sesc Pompeia, e eles trouxeram um espetáculo que era baseado em teatro-imagem. Eram 2 minutos e meio de fala, o resto era na Sagração da Primavera do Stravinsky, e 2 ragtimes, né? E eles trouxeram, lembro do Francesco Zigrino, que é um grande diretor, foi um grande mestre para mim. Foi para você também, você trabalhou com ele, né? Ele trouxe uma maquete, eu não falava italiano, e iria mostrando com a maquete o que era o espetáculo. E você vai fazer, terminou, eu estou encurtando, porque disseram que a gente tem pouco tempo, então eu estou falando tudo rápido. Aí ele mostrou tudo e falou, olha, você vai fazer o Pinóquio. E foi um choque para mim, foi um presentão. Aí a gente fez uma temporada do Pinóquio em São Paulo, que me rendeu indicação para Prêmio Mambembe. Eu não tinha nem me formado, foi o primeiro ano de escola. Terminando isso, ele falou, a gente vai voltar para a Itália e quer levar o espetáculo. Você quer vir com a gente? Eu falei, eu quero, mas eu sou duro pra caralho. Trabalho de garçom num restaurante durante o dia, faço EAD à noite, não tenho como pagar passagem. Ele falou, não, você vai ter uma passagem e hospedagem e alimentação é na minha casa, você vira parte da companhia, você tem um salário lá e você vai... Falei, eu vou. Cheguei para minha mãe e falei, mãe, estou indo embora para a Itália. Falei, Continuou. Não, estou indo embora para a Itália. Vai. Para a Rua Itália. Aí eu falei, tá bom. Aí, conclusão, eu tinha trabalhado no Bradesco antes. Eu tinha sido bancário. Trabalhei 4 anos no Bradesco, dos 14 aos 18, aos 17. Antes de ir para a Escola de Arte Dramática. Eu tinha sido pedido para ser mandado embora, eles conseguiram fazer um acordo que eles estavam loucos para se ver livre de mim, me pagaram uma grana, né? E eu vivia também da poupança que rendia desse dinheiro que estava guardado. Eu catei o resto da minha poupança, comprei uns agasalhos, porque sabia que fazia frio, e fui embora para a Itália, para susto da minha mãe. E fiquei lá, na Itália, um tempão com essa companhia. E depois acabei voltando para o Brasil, porque eu queria terminar a Escola de Arte Dramática, era um ponto pacífico para mim. Não tem uma história de um teste na Itália, uma entrevista? Uma coisa engraçadinha? Teve. Foi o seguinte, tinha um amigo da companhia que chama Guido Baldini, eu sempre chamava porque fica no passado, chama Guido Baldini, a mãe dele era uma jornalista do País e Cera, do jornal importante, ela era crítica de arte. Ela falou, mãe, não dá para a senhora ver se não consegue uma entrevista com o Fellini? Porque o Fellini ia fazer um filme. Aí ela lembro que ela pegou o telefone, ciao Federico, sono io, Helena, come stai? Aí ela falou que tinha um ator brasileiro lá, se não podia ter uma entrevista. E fomos lá para o Tinititá encontrar o
Fellini. Só. Apenas. Aí eu fui né, encantado, entrei naquele escritório cheio com os desenhos todos no coisa. E fui... Mas, aí ele olhou para mim e falou, mas falou que era brasileiro, achei que fosse um outro tipo. Achei que tem cara de italiano, achei que fosse um ator negro, por exemplo. Falou, não, sou eu. Ela falou, o seu tipo nós já temos, obrigado. Foi uma passagem rápida. Sua rápida experiência com o Fellini. Experiência com o Fellini. Cássio, um bom momento para a gente mostrar mais um depoimento para você. Vamos ver quem é, né? Cássio, é um prazer estar aqui. Você, um aluno do Célia Helena, um dos primeiros alunos, teve assim um contato muito forte com a minha mãe, né, que deu aula para você. Ela te admirava muito, tinha muita admiração pelo seu talento, pelo seu vigor, pela sua luz e pela sua vontade de fazer, que você sempre teve, né? Depois de um gap a gente foi se ver, você tinha ido já depois do Célia Helena para a EAD e foi para a Itália. E quando você voltou da Itália, você voltou com um material que assim brilhava, assim, evaporava dentro de você, né, de todas as coisas que você tinha visto, vivido na Itália. E aí você virou um professor da escola. E logo depois a gente foi se encontrar num lugar ou outro e até hoje a gente fica se encontrando. A gente fez Viver a Vida, né, aquele curta delicioso com a Tata Amaral. A gente fez Tamara juntos, aquele espetáculo louco, né? E a gente fazia o espetáculo, você lembra disso, Cássia? Assim, as pessoas estavam aqui do lado da gente. A convenção do teatro, ela era um fio tênue, assim. A gente falava assim, eu interpreto, você assiste. E você deu um show, Eu substituí, então, eu te assisti. E acho que você é hoje, uma das figuras realmente mais importantes que a gente tem no teatro brasileiro e é sempre delicioso te assistir. Obrigada, amigo. Adorei essa oportunidade de falar com você. Obrigado, Lígia. Querida Lígia, quando eu estava no Célia Helena, a Lígia estava internada no Antunes Filho. Ela fazia Macunaíma, fazia toda o repertório do Antunes, né? Então, na escola, nunca tive contato com a Lígia. A gente foi encontrar no Tamara e no Curta, mas eu tenho grande admiração pela Lígia, acho a Lígia uma atriz maravilhosa. Acabei trabalhando com o Ulisses Com, o marido da Lígia, que dirigiu um espetáculo bacana que eu fiz anos atrás. E tenho a Lígia quase como da família, porque a proximidade da gente é muito grande, assim, afetiva. Legal. Adoro Cássio, a Lígia. nós vamos fazer um intervalinho agora, não fiquem tristes, a gente volta já com o Persona em Foco. Muito bem, voltamos. Nós temos aqui a Érica Montanheiro, Eduardo Silva, conduzindo o bate-papo gostoso com Cássio Escapim. Bom, agora vamos falar de uma pessoa, tô feliz que caiu comigo essa. Vamos falar do Nino, gente! Esse menino de 300 anos, do Castelo Rá-Tim-Bum, que fez muito sucesso, né? E queria saber como que você chegou no Nino. Ou o Nino chegou até você? O Nino meio chegou até mim, assim. Na verdade, foi muito maluco. Eu fazia um espetáculo, não tem nada a ver com uma coisa infantil, porque eu fazia o Tamara, nesta época, que a Lígia acabou fazendo, no lugar da Edith Siqueira. Eu fazia o Tamara e o Karl Hamburger foi assistir, por indicação do Flávio de Souza, né? Depois do Tamara, me convidaram para fazer, porque o Karl tinha visto, me convidaram para fazer um teste na TV Cultura. O Nino consegui por um teste. Como eu tinha um traquejo bastante bom com essa história do clown, né, eu terminei o teste falando, eu peguei. Do nada, assim, coisa que a gente termina e fala, foi legal, peguei. Saí tranquilo, primeira semana nada, segunda semana falei, se ferrei. Depois ligaram falando, olha, você foi aprovado
você vai fazer o Nino. Aí a gente cheguei na TV Cultura e a gente começou o processo de produção, de construção do Castelo Rá-Tim-Bum, assim, que foi muito legal, foi uma das coisas... Eu acho que foi o único trabalho do gênero na televisão nacional, na televisão brasileira, que dirá na televisão mundial, eu não sei, onde os atores tinham uma grande participação na criação, me corrija, Eduardinho fazia o bongô, na construção do que a gente queria fazer e de como a gente queria fazer. Todo mundo estava aprendendo meio a fazer televisão, experimentando, e tinha uma coisa muito legal também. Todo o elenco era um elenco de atores de teatro de São Paulo que se conheciam do teatro. Então virava quase uma extensão ali de fora, quase uma extensão do palco. Todo mundo tinha a sua referência de ator de teatro. Então já chegamos todos meio, assim, por dizer, azeitados afetivamente e de relações, porque a gente meio já se conhecia. Era puxado. Eu lembro que eu gravava todos os dias, das 10 da manhã às 6 da tarde. Eu chegava na TV Cultura às 10 da manhã. Era uma puxada. As crianças chegavam depois da escola e íamos até às 6 da tarde. Gravávamos de segunda a sábado. Não era mole, foi 1 ano e meio de gravações extenuantes. Você viu que tem uma pessoa aqui na plateia que trouxe o Nino para mostrar para você? Pois é, eu vi, tem um bonequinho narigudo aí. Tem o narigudo. Cássio, diga. O companheiro de vocês, também do Eduardo, no Castelo Rá-Tim-Bum, gravou uma mensagem meio tremida, mas dá para a gente entender o que ele fala, olha só. O quê? Como? Como assim? Quem está aí? Nino! Ah, salve, Cássio, querido. Eu não vou dizer que eu tô com saudade de você, porque eu te vi na manifestação da Semana da Arte contra a Barbárie, do artigo 5º. E saudade, na verdade, eu tenho mesmo dos nossos dias imensos que nós passamos gravando junto. Eu era feliz e não sabia. Maravilhoso, eu tenho uma saudade gigantesca do trabalho com você, do trabalho com todo mundo que estava junto no Castelo Rá-Tim-Bum. Tem infância com Castelo Rá-Tim-Bum, tem infância sem Castelo Rá-Tim-Bum. Você prefere infância com Castelo Rá-Tim-Bum ou sem Castelo Rá-Tim-Bum? Não, com Castelo Rá-Tim-Bum. É claro, você prefere infância com cultura, sem censura, não é mesmo? Você não acha que é essa? Um beijo pra você. Bem que eu estava achando o senhor muito esquisito. Doutor Abobrinha! Pessoal atrás dele! Eu vou Olha só, a Lígia fez também, não sabia que a Lígia fez. Nem ela lembrava que eu tinha feito, nem eu. E o Pascoal é esse azogue de ator, né? Ele é essa coisa de brincar que veio a mensagem tremida, às vezes precisavam segurar o Pascoal. Pascoal, não pode chacoalhar, não pode pular, tem câmera, Pascoal. Porque o Pascoal, ele é essa efervescência, né? Ele não tem o tamanho do Pascoal, o Pascoal é enorme, né? Então, tem essa característica do Pascoal, é explosivo. Então, tinha muito isso durante as gravações. Para quieto, Pascoal, para quieto, porque ele quicava, o Pascoal quica. Né? Eu não sabia, você teve que fazer terapia para resolver o impacto que o Nino causou na sua vida? Teve isso? Tive. Foi assim, foi uma coisa muito gozada, porque teve a questão de um sucesso muito imediato, não esperado, né? Onde todo mundo saiu uma vez numa capa de uma revista Veja, garoto trintão ganha mais de 20 mil reais por mês. Assim, naquela época, era uma bala. Era assim, eu tinha feito o Castelo Rá-Tim-Bum, nós já tínhamos gravado tudo, aí eu estava fazendo o espetáculo do Castelo Rá-Tim-Bum, estava contratado no SBT fazendo novela, então eu tinha várias fontes, mas teve um crepe que era assim, eu estava começando a vida, né? Na minha cabeça, eu acho que na cabeça de qualquer ator jovem, de qualquer pessoa, quando você vira capa de revista, assim tão evidentemente, a tua vida está meio resolvida.
E é mentira. A vida não está resolvida nunca. Né? Não está resolvida do ponto de vista financeiro, não está resolvida do ponto de vista afetivo, não está resolvida do ponto de vista de segurança, da carreira, menos ainda. Na nossa profissão, a carreira nunca está segura, em momento nenhum. Né? Então, isso deu um crepe de ter uma cisão de como eu me via e de como as outras pessoas me viam. Né? Eu não sabia mais onde é que eu estava localizado. Né? As pessoas achando que eu estava milionário, né? E morando de aluguel. Mas não é verdade, isto não corresponde à realidade. Né? E eu acho que muito também da nossa profissão, às vezes as pessoas se perdem muito nisso, porque elas continuam vivendo faz o teatro do teatro, a imagem da imagem. Né? A tua vida não corresponde àquilo que as pessoas acham que você tem e acham que você é. Mas, de alguma maneira, você faz um esforço para que elas acreditem que seja verdade. E quando isso deve ser desmentido, não é verdade. A gente leva uma vida muito simples e muito de trabalho. Cássio, a gente tem uma pergunta da plateia. Vamos ver o que ela quer saber? A criança ela não desassocia o ator do personagem, né? Eu queria saber como que você lidou com isso. Eu tenho 34 anos e talvez eu não desassociasse ainda você dele. Então, eu queria que você explicasse para a gente como que foi isso para você. Então, isso é uma coisa muito peculiar, né? Eu acho que as coisas que principalmente vêm na infância, que você recebe na infância, você gruda no teu eu, para todo sempre. Né? Então, eu encontro hoje marmanjos na rua que eu falo, mas esse cara é mais velho do que eu, tá de barba branca, e fala, pô, Nino, eu te vi quando era criança. É impossível, você não era criança. Né? É uma coisa esquizofrênica, assim, na minha cabeça. Mas as crianças grudam muito a imagem. Então, hoje eu recebo adultos que é uma coisa impressionante, assim. O adulto, eu vejo, é uma sensação muito esquisita, vou dizer, desse lado de cá. Eu olho para a pessoa imediatamente fica uma criança. O que ela externa é uma criança, imediatamente. Tem outra coisa, pessoas mais velhas que me dizem, você fez a alegria dos meus filhos. Eu devo a criação da minha filha a você, porque você me deu paz, o Castelo Rá-Tim-Bum me deu paz para poder fazer o que eu tinha que fazer na minha casa ou trabalhar. Você foi a minha babá eletrônica. Eu escutei de tudo, né? Então, é muito... E eu tenho experiências muito legais, assim. Na época que eu fazia terapia, a minha terapeuta, na época, chamava Maria Heimberg. Ela também tinha uma escola que ela trabalhava com crianças especiais. Né? E ela disse, você tem noção do que você está fazendo? Eu falei, não. Ela falou, o Nino ela é muito associado com uma criança com síndrome de Down. E a recepção das crianças com síndrome de Down pelas outras crianças passou a ser mais fácil. Porque aparece aquele amigo que ela vê na televisão. Né? Isso para mim foi muito impactante, muito importante. Né? Acho que para mim foi um premião. Cássio, alguns estudantes da Escola de Teatro Brapa também fizeram perguntas para você. Estão gravadas, vamos ver? Você se prepara da mesma maneira para um espetáculo adulto e para um espetáculo infantil? Tal e qual, não tem diferença. Né? É a mesma coisa, a mesma preocupação que a gente tem para fazer um espetáculo de adulto, a gente tem também para fazer um espetáculo infantil. Talvez a gente se esmere um pouco mais para fazer um espetáculo para criança, porque é o que eu disse antes, a criança não tem filtro. A criança, ela é franca. Se ela está gostando, ela fica com você. Se ela não está gostando, ela esquece, ela vai fazer outra coisa, ela vai brincar com o coleguinha do lado, ela vai para o saco de pipoca, ela faz qualquer outra coisa. Então, num espetáculo infantil, você tem que se preocupar muito mais em ter a rédea do espetáculo do que num espetáculo adulto, que o espetáculo adulto, o adulto ele pode ir por uma via mais racional da compreensão do que você está fazendo do que a criança. Cássio,
Eduardo, Érica, a gente tem mais um intervalinho, voltamos já já com Persona em Foco. Érica Montanheiro, Eduardo Silva, eles estão conduzindo o bate-papo com o Cássio Escapim, mas antes de passar para eles, a gente tem mais uma perguntinha do estudante de teatro, lá da Brapa. Tem algum artista brasileiro ou estrangeiro que você vê como referência para sua carreira? Puxa, tem vários, né? Tem vários e alguns não mais conhecidos, né? Tem Eduardo Filippo, tem vários. Para dizer, a Meryl Streep, eu acho exemplo máximo do que uma atriz, do que um ator pode fazer, que ela não tem, que eu procuro trabalhar em cima disso, ela não tem pudor, né, em se disfarçar. Tá? Eu acho isso o máximo, é o que eu mais gosto no teatro, é essa falta de pudor de se disfarçar. Marília Pêra, para mim, foi um exemplo, assim, uma mestra, uma mulher, uma atriz maravilhosa, que tinha um temperamento brasileiro para fazer as coisas e tem que ser mais lembrada, tem que se falar mais dessa mulher. Os atores, eu acho que tem uma coisa muito bacana, que eu acho que a gente tem que retomar, que eu vivo falando com a Érica, que é a transmissão do conhecimento oral da profissão, né? Isso é muito importante, né? Você ter os atores poderem transmitir para os outros como é que você faz. Antigamente, a gente começava a aprender interpretação por imitação, né? Muitas vezes você pegava um texto e falava, como é que eu vou resolver esse personagem? Aí você pensa, como é que fulano resolveria? Aí você vê o jeito do fulano fazer, você fala, é um caminho para eu poder fazer isso aqui, é um caminho para eu... Porque às vezes a gente não tem o histórico e o repertório afetivo e emocional que o personagem exige. E você tem que buscar um outro caminho para alcançar aquele resultado. E às vezes alguns outros atores já fizeram, né? Você tem um exemplo externo de como fazer. E eu acredito, como trabalhei com comédia dell'arte, eu acho que a máscara, tem um trabalho que você faz, que a gente fazia com máscara neutra, que é na frente do espelho, com máscara neutra, depois com a máscara dos personagens, que você começa a se transformar à medida da imagem sua que você vê refletida, que é diferente. E aquilo te causa alguma coisa que transforma o teu entendimento. A forma também vai para dentro, né? Então, existe também hoje essa mítica de você buscar a verdade absoluta interior. Às vezes a verdade interior, ela é exterior, né? Ela vem de um reflexo externo. A forma também te ajuda a chegar ao conteúdo, né? Uma coisa não exime a outra, não exclui a outra. Então, tem esses grandes atores que às vezes trabalham um pouco em cima da forma, e quando você consegue misturar a forma com o repertório, com o teu conteúdo de emoção, com o teu vocabulário emocional, psicológico, aí você está no caminho certo de fazer um grande trabalho. A Riane Muschini trabalha muito com essa coisa da mímese. Os atores mais jovens, quando eles entram no Soleil, eles têm que copiar os mais velhos. É um exercício de mímese mesmo, que ela trabalha com eles e é genial. Que era assim a transmissão oral, né? Quando Marília citava Dulcina, e você vê que Marília fazia algumas coisas de Dulcina, tem determinadas convenções que eu acho importante retomar no teatro. A gente foi perdendo as convenções da interpretação, né? Se passou a exigir uma interpretação muito realista, muito ligada à realidade. A gente vive num momento muito do reality, né?
e eu estou achando o reality muito chato. Tudo que reproduz a realidade objetiva sem um filtro artístico, eu acho muito, muito chato. Então, a convenção do teatro que estabelece que não existe nada aqui, mas de repente eu passo a formalizar que existe uma sala. A gente tem que brincar nesta convenção. Né? E isso serve para os atores também. Existem algumas convenções de interpretação que devem e podem ser respeitadas. Né? E elas não precisam ser leis absolutas, mas elas são sim alavancas e suportes para que você tenha um bom trabalho como ator. Né? E quando você faz uma maquiagem, você faz uma caracterização, você faz uma convenção, uma construção, você estabelece uma forma, estabelece uma convenção que a gente brinca. Eu minto, vocês sabem que eu estou mentindo e vocês passam a acreditar nessa mentira. Né? E isso é o maravilhoso da nossa arte, né? Da arte da representação, que eu acho grandioso. E essas pessoas foram mestres na arte da representação. Então, é o caminho que eu procuro seguir. Alguém que esteve com você em vários trabalhos no teatro também mandou uma mensagem, uma pessoa não muito conhecida, não sei se você vai lembrar dele, vamos ver. O que dá para falar do meu amigo Cássio Scapim? É um dos melhores atores com quem eu já trabalhei. E não só isso, é uma pessoa, além do talento, é de uma delicadeza, de uma gentileza, sabe? Pega as coisas com uma facilidade enorme e é um colega estupendo. Então, de todas as experiências, quando eu tive o prazer e a possibilidade de dirigir o Cássio, foi uma experiência inesquecível. Tem uma peça do Molière que se chama Les Fourberies de Scapin, que a tradução literal seria As Sacanagens do Scapin. Estava doido para fazer essa peça com ele. Um beijo, meu querido. Beijo, querido. Querido Jô. Eu tive muita sorte na vida. Eu trabalhei com gente muito legal. E pessoas e mestres, assim, muito legais, né? Eu tive esta sorte de pegar uma geração. Eu sou de um período, a gente é de um período de uma geração que a gente pegou um pessoal que é muito fera. Desde do ponto de vista artístico como intelectual, de formação cultural, né? Então, a gente teve esta puta sorte. O Jô é este homem, este poço de cultura, é um comediante genial. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Jô em 2 peças, que por acaso, junto com a Eriquinha, 3. E é muito gratificante saber que você ter podido ter contato com esta geração. Tinha o componente ainda que era de ganhar o pão falando coisas importantes, tendo substância no que faz, né? E isso a gente tem que correr atrás de novo, né? Eu não sei se era um tempo histórico, um momento histórico da plateia, que as pessoas estavam mais preparadas, mais disponíveis, mas a gente tem que retomar isso. A gente ganhava, essas pessoas ganharam o pão e com elas eu aprendi. Elas ganhavam o pão falando coisas substanciais e coisas que elas acreditavam, né? Por mais que fosse uma comédia burlesca, nada era à toa, nada era desprezível, né? Nada era para passar em branco, tudo tinha um porquê. E a gente teve, eu acho que a gente teve essa sorte de estar junto com esta geração importante. A gente aprendeu, bebeu desses sábios, né? Então eu sou muito grato. Eu digo que sempre que eu tive muita sorte. A Marília falava que 10% era talento, o resto era sorte, né? Então nesse sentido eu fui muito agraciado, eu fui muito abençoado e tive muita sorte de estar com essa gente que foi importante para mim. Muito bem, Cássio. De quem será a próxima mensagem que nós temos para você? Cássio, é muito difícil encontrar uma pessoa
que tem diversos talentos, e esse é o seu caso. Quando eu vi a sua direção no texto do Sérgio Roveri, na peça Concerto para João, eu vi que você é uma pessoa à beira, não à beira, você é uma pessoa genial. Então eu quero dizer para você, mas logo em seguida eu vi você fazendo o meu papel na peça, substituindo o Rodrigo Pandolfo na turnê nacional. Aí eu vi que o ator era tão importante quanto o diretor. Essa é a razão pela qual, Cássio, você tem neste velho maestro um tiete fervoroso e tenha certeza que você tem muito ainda para contribuir para a cultura do nosso país. Um beijo do velho maestro. Vem dessas coisas de você falar, ai, tô bem na foto, né? Mas é um prazer ter podido, é uma honra ter podido dirigir uma peça contando uma trajetória do João Carlos, que é esse grande maestro brasileiro. E na sequência, o Rodrigo não podia fazer a turnê. E eu e Érica, aí gritei a Érica, você pode, nem o Rodrigo nem a Michele podiam. Aí, vamos lá, a Érica topou. E aí foi uma confusão, foi difícil fazer essa coisa que é estar dentro, se dirigir e dirigir fora e tentar dar indicações. Aí eu contei com o talento também da Érica, que é uma atriz sagaz, excelente, safa. E a gente fez uma temporada linda, uma turnê linda de viagem. E mais um, falando dos mestres, né? Mais um grande mestre, uma pessoa de uma geração incrível, com um reconhecimento do maestro João. Então, mais uma vez, eu me digo muito afortunado. Cássio, você fez a Érica ficar ruiva na peça. Exato. Então eu guardo essa ruivice agora. Ela ficou ruiva no Concerto para João, porque tinha na estética do espetáculo, quase a única cor que tinha era o cabelo, que é o cabelo da Carmen, a mulher do João, que ela usa o cabelo vermelho. Então eu falei, não, eu quero, a Carmen é uma mulher tão especial, vamos levar essa grife da Carmen. Falou, quer fazer? Eu falei, quero. Tem que pintar o cabelo de ruivo. Eu falei, ai, meu Deus. Pronto, e a Érica é aquela atriz pau para toda a obra, né? E, enfim, e a Érica, inclusive, tem um trabalho muito legal, que ela trabalha em cima do teatro de forma também, do melodrama, né? Que encaminha as coisas muito nessa direção, também trabalha com a forma. Então, ela topa tudo, e ela topou, fala, vou atingir de verdade. E a Érica dirige também, né? A Érica também é diretora. Estou me arriscando também. Muito bem, foi um espetáculo lindo que ela dirigiu agora com o Lenati. Nós temos um clipezinho para te mostrar, estamos falando de grandes atrizes, sobre uma grande figura do Teatro Paulista. Queria que você visse e depois você comentasse. Acho que você tem muito a dizer. Dona Miriam. Eu tinha medo de artista. Era uma gente muito liberada. Deus me livre. Se beijavam na boca, ficava horrorizada. Eu fui dançar no Municipal e derrubei a primeira bailarina. Piruetas assim, não me controlei. Bati na primeira bailarina, eu continuei rodopiando e fui parar dentro da coxinha. A professora me pegou e falou assim, a senhora não dá pra isso. Aqui tem leite, tem suor, tem sangue, menstruações, furunculoses, tem pulso também. É melhor não falar, né? Eu vim de faxineira. Eu faxinava e ensaiava. Você pensa que artista é o quê? A faxineira ganha 50, a artista ganha 30. Ai, Jesus.
Pois é, pouca gente dessa geração teve o prazer, o deleite de ver a Miriam Muniz em cena. Eu tive essa sorte também. Eu nunca trabalhei com a Miriam, mas eu fui próximo da Miriam, fui amigo da Miriam, frequentei a casa da Miriam. Infelizmente, nunca tive a oportunidade de trabalhar. E a Miriam em cena era um monstro. Era uma dessas atrizes que você não conseguia descolar o olho. Você chegou a trabalhar com a Miriam, não chegou a fazer? Achei que você tinha feito espetáculo com a Miriam. Não fiz. Eu vi você fazendo a Miriam brilhantemente, mendiga todos os prêmios, né? E aí eu acabei fazendo a Miriam no espetáculo chamado Eu Não Dava Para Aquilo, que nada mais foi do que recolher os depoimentos da Miriam e de um outro livro chamado Giramundo, que conta a trajetória da Miriam, e do Teatro de Arena, que foi um movimento importantíssimo de teatro em São Paulo, reescrito pelo Cássio Junqueira, que fez essa compilação e fez uma armação poética dos textos da Miriam, das falas da Miriam, né? Então, e também, mais uma vez, é uma atriz que ela partia do pressuposto humano para fazer os trabalhos dela. Ela enxergava o teatro, era uma coisa de humanidade, né? Não era uma coisa para só o ganha-pão. Vamos ao último intervalo do programa, a gente volta já já com o Persona em Foco. O último bloco do Persona em Foco de hoje, a Érica Montanheiro e o Eduardo Silva ainda tem algumas perguntinhas para serem feitas ao Cássio Escapim. Cassito, você já fez novela, série na Globo, SBT, Record, Bandeirantes? Um pouquinho de cinema, um pouquinho de coisa. Cineminhas. E queria que você falasse um pouco do processo de criação. Como que é muito diferente da criação do teatro? É bem diferente, eu acho bem diferente. No teatro você tem essa possibilidade de... Você tem a obra inteira, né? Você lê o texto inteiro. Na novela você não tem, você não sabe o que vai acontecer, né? Então você tem maior controle da tua produção artística dentro de uma obra de teatro, né? Você é mais autoral, você tem maiores possibilidades de gerência do seu trabalho. Na televisão, não. Na televisão você vai recebendo os capítulos, então você não pode nem marcar muito uma característica de um personagem no começo, porque você não sabe para onde vai, se o personagem vai ser legal, se vai virar um vilão, se vai morrer no terceiro, se aquelas senhoras que fazem a avaliação da novela vão dizer, mas vamos cortar o cabelo dele porque está ruim. Tudo é muito imponderável dentro da televisão. Eu acho sempre que o teatro ele te dá esta possibilidade de gerência maior da sua obra pessoal. Cássio, nós temos mais uma pergunta da plateia. Onde que é? Aqui. Cássio, você declarou numa entrevista que é um ator detalhista. Você poderia explicar um pouco mais desse detalhismo no seu trabalho? Posso. Eu gosto de ter um determinado... O teatro ele é muito etéreo, né? É diferente de uma novela, de um filme. Ele se perde, né? Ele só fica na memória do espectador. A gente só existe na cabeça da plateia. A gente só fica grudado na memória da plateia. Então, quando eu faço... A Eriquinha já trabalhou comigo. Quando eu faço um espetáculo, eu tento muito me manter fiel às coisas que eu faço. Por exemplo, se eu faço determinado movimento, eu tento repetir. O teatro já é muito fluido, né? Claro que ele tem você vem com um temperamento diferente, você passou o seu dia, você já está com um humor diferente, aconteceu alguma coisa que te deixou triste, aconteceu alguma coisa que te deixou feliz. Então, nas coisas concretas do espetáculo, eu gosto de ser muito preciso.
Eu gosto de ter uma tensão muito grande, que isso te ajuda a manter um padrão emocional para o personagem dentro daquela faixa, que ela pode variar daqui a aqui, mas que você consegue manter um diapasão. É como uma partitura musical, né? Cada músico vai dar um entendimento, mais tensão ou menos tensão, mas você precisa manter uma partitura. Então, o que eu tento fazer é criar uma partitura em cena para que me deixe confortável, para inclusive poder escorregar mais na emoção, nas questões emocionais, né? Que a peça pode exigir, ou nas questões do humor que a peça possa exigir. Por exemplo, a comédia é uma coisa, ao contrário do que as pessoas pensam, que é uma coisa muito ocasional, muito acidental. Não é. A comédia é uma coisa absolutamente matemática, calculada, muito complicada de fazer. A comédia é muito difícil, né? Então, eu sempre, nesse sentido, eu sou muito detalhista. Eu procuro me ater muito às pequenas coisas da ação física ou do espetáculo, das intenções, para que isso possa dar suporte para a questão maior da cena. Um último depoimento para você de alguém que trabalhou com você num dos seus espetáculos mais recentes, O Camareiro. Cássio, olha que alegria estar aqui para falar com você. A gente se conhece há muitos anos, mas sempre nos bastidores da cidade, nunca tínhamos trabalhado juntos. E aí, o ano passado, conseguimos nos encontrar no tablado para fazer O Camareiro. E eu lembro de uma história que eu acho que você não sabe, que a gente sempre dava a nossa bênção, né? Nossa bênção é merda, 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 antes de entrar em cena, para que tudo dê certo. E aí você ficava ali na sua concentração britânica antes de entrar, e eu ia atrás assim, colocava a mão no seu ombro, falava merda, e você saravá. E assim íamos. Um dia eu atrasei, e aí não deu para te dar merda. Deus do céu. Bom, já entrei tropicando, né? Eu falei, ih, caramba, é a benção. Aí a gente começou a cena tal, aí a bolsa que não foi, de repente você pulou o texto, eu pulei a cena, aí a gente se encontrou. E eu, em vez de me concentrar no texto, eu só pensava, meu Deus, a gente não se abençoou hoje. Assim, então, que nunca esqueçamos de dar a nossa merda e o nosso saravá. E eu queria te dizer que eu gosto muito de você, te admiro muito e que hoje você é uma pessoa em foco na minha vida. Um beijo. Saravá, mano, saravá. Pois é, acontece isso, né? A gente se atrapalha, às vezes em cena, isso acontece, mas foi um grande prazer trabalhar com a Lara. Isso, mais uma coisa, mais uma vez, essa coisa da gente de teatro, né? Que a gente se encontra, a gente está fora do teatro, a gente se conhece e, de repente, a gente tromba, né? No mesmo ofício, fazendo um trabalho, né? E é muito esquisita a nossa profissão, no sentido que às vezes a gente se afeiçoa tão profundamente com uma pessoa, aquela pessoa passa a ser parte integrante tua, cotidiana, de todos os dias, você passa a ter uma existência com aquela pessoa durante aquele personagem que você executa. E de repente termina a sessão e acabou, né? Eu sempre digo, é a profissão mais abnegada. Você serve ao texto, você serve ao diretor, você serve à plateia, né? E você abre mão das coisas. De repente, você se afeiçoa a uma pessoa e tem que abrir mão, tem que se abnegar mais uma vez e perder esse contato, perder este afeto que você criou, ou pelo teu colega de palco, ou pelo personagem, porque morreu, acabou a temporada. E aquilo nunca mais vai se repetir. Quem viu um espetáculo, viu. Quem não viu, esquece. Nunca mais verá outro. E mesmo se você viu, se você for no outro dia, não viu o mesmo espetáculo. É a mágica do teatro, isso é fabuloso. Você vai se abnegar mais um pouquinho, porque o nosso programa está no fim. Ah, que pena. Mas para encerrar,
eu queria dizer o seguinte, você ganhou muitos prêmios na sua carreira. Vou até ler a relação aqui. A PTESP, Shell, a PCA, governador do estado, etc. Mambembe, acho que também. Né? Para encerrar o programa, Cássio, o que tantas premiações mudam na vida de um ator? Objetivamente, que é uma resposta simpática, uma resposta franca. Uma franca. Nada. Né? A importância de um prêmio para um ator é saber que naquele trabalho você fez um trabalho legal, que foi tudo certo, tudo bem, eles gostaram, você foi reconhecido que o seu trabalho foi legal. Imediatamente aquilo é esquecido e deve ser esquecido. Né? Prêmio não se arrasta, né? Prêmio você guarda. Né? Prêmio serve para a tua lembrança e para você falar, é um marco. Eu passei por aqui. Ele não é mais do que isso. Não é mais do que uma balsa na sua vida para saber de onde você veio. Imediatamente você tem que esquecer, porque a profissão da gente você não se agarra. Eu acho que uma grande coisa de fazer com que o ator se mantenha vivo é não se agarrar. Né? Você não se agarra ao que você conseguiu. Tem que conseguir mais e ir para frente. Então, o prêmio só serve para isso. Obrigado. Obrigado, amor. Obrigado. Quando você entra no palco, você pode não falar, mas a primeira coisa que você vê no palco é um corpo. Né? E o corpo tem que estar falando, não pode ser um corpo morto. Né? Ele já tem que conter uma história. Né? Então, para isso, a dança é excepcional. Né? O controle do teu instrumento físico é fundamental. Então, por isso que eu sou disciplinado, faço dança todos os dias e musculação todos os dias.